Bom dia, boa tarde, pessoal. É, Quero fazer alguns esclarecimentos sobre a semana 3, né, do PET 4. Vale aí para os alunos do sétimo ano da escola. Acompanhe aí, eu vou mostrar para vocês, né, o que o PET, né, traz de material propriamente dito. Vou deixar esse vídeo para vocês, né, mais um vídeo, mais uma videoaula sobre o conteúdo também e um texto. O texto está disponível para vocês aqui no nosso suporte, né, no nossa Google Classroom. Vamos lá então. O PET, né, o material que vocês têm acesso aí, semana 3, né, é a administração, né, como foi, né, se propõe, né, objeto de conhecimento é que a gente aprenda como que foi a administração colonial portuguesa, né, como que se deu o processo de colonização aqui na América Portuguesa, né, no Brasil. Aí tem um texto, né, um pequeno texto falando sobre a formação da sociedade colonial é, na América Portuguesa. O tempo todo eu vou estar falando América Portuguesa, que o nosso país ainda, né, ele não tinha sido construído, né? Não podemos falar ainda de Brasil. Esse território aqui pertencia a Portugal, né? Daí o nome América Portuguesa. Leiam o texto aí que tem no PET, é um texto pequeno, mas bastante elucidativo sobre o conteúdo. Vamos para o texto que está disponível para vocês aí. Seguinte, o Brasil, né, é descoberto ou invadido em 1500, só que de 1500 até 1530 Portugal decide não ocupar o território brasileiro, o território da América Portuguesa. O processo de colonização ele se dá a partir de 1530, né, com a implementação da cana-de-açúcar. De 1500 até 1530, houve a construção de algumas feitorias, expedições, né, de reconhecimento do território, estabelecimento de fortalezas, né, para proteger o território e também o que eles estavam extraindo aqui da América Portuguesa, né, que é o pau-brasil. Nesse período não existe conflitos com os povos indígenas, porque até então, né, o objetivo nesse período aí pré-colonial não é ocupar o território, é somente a extração, o reconhecimento do território, a extração do pau-brasil. A partir de 1530 que vai se dar esse processo. E esse processo se dá através das capitanias hereditárias. Vocês vão ver, vocês estão vendo aí, né? Vocês têm acesso a esse material. Como foi estabelecido, né, a ocupação do território brasileiro. Foi dividido em capitanias, em grandes quantidades de terras. Essas terras, né, seriam dadas ao chamado capitão donatário e caberia a ele a responsabilidade de administrar a sua capitania. Ele tinha um poder de juiz, de fazer tudo que ele quisesse, respeitando, né, o que, né, o rei de Portugal dava, né, para ele, né, concedia para ele. Essa concessão da terra tinha algumas contrapartidas, né, ele tinha que dar, pagar, né, alguns impostos para Portugal. Ele pagava alguns impostos, mas ele também recolhia, né, vários impostos aqui da América Portuguesa. Aí no texto, né, tem aí, né, para vocês, né, algumas dos direitos e obrigações do capitão donatário. Ele poderia escravizar indígena, cobrar tributos, explorar a região. Desculpa. Enfim, o estabelecimento das capitanias hereditárias teve, né, como objetivo a ocupação do território brasileiro. Isso se dá a partir de 1530. Vocês podem se perguntar aí, né, por que somente essa porção de terra aí, né? Somente parte do território brasileiro, né, que geralmente a gente vê nas imagens sobre o início da colonização. Porque Portugal e Espanha tinham feito um acordo, né, com o aval da igreja, né, que é o Tratado de Tordesilhas. Por esse acordo, todas as terras, né, que viriam a ser conquistadas pertenceriam a Portugal e a Espanha. Só que os outros países, né, as outras potências vão questionar esse processo, eles não aceitam esse acordo. Por isso, inclusive, que eles
fizeram, né, alguns ataques piratas aos produtos portugueses e também ao próprio território, porque esse acordo não teve a participação das outras potências, como Inglaterra, França, Holanda, que eram as principais potências da época. Inclusive, Portugal decidiu efetivamente, né, ocupar o território para conservar esse território como seu, porque franceses, por exemplo, já tinham vindo para a América Portuguesa, né, para o Brasil, extrair, né, procurar algum tipo de riqueza num território que foi, entre aspas, descoberto, né, por Portugal. Enfim, esse vídeo é só um vídeo de esclarecimento, de direcionamento. Vocês têm que lembrar que de 1500 a 1530, né, não existe a ocupação do território brasileiro, ele se dá a partir de 1530. A partir de 1530, né, estabelece-se as capitanias hereditárias, depois em 1548, né, a capitania geral, né, que tinha como objetivo organizar essa administração do território. Essas capitanias elas não conseguem efetivamente, né, sucesso porque enfrentaram inúmeros problemas. Primeiro que uma boa parte dos capitães donatários eles não tinham dinheiro suficiente para explorar essa grande quantidade de terras. Além disso, existia a resistência indígena, né? Os índios não aceitaram a invasão ao seu território. Então, somente as capitanias de São Vicente e Pernambuco é que tiveram um êxito significativo. As outras capitanias elas não tiveram sucesso, né, nessa empreitada. Depois de se estabelecer a capitania hereditária, o capitão donatário começa a produção da cana-de-açúcar, né, para exportação. A forma como se deu a administração colonial aqui foi para produzir o açúcar e exportar esse açúcar. Essa produção ela era em grande escala, né, para o mercado europeu. O açúcar brasileiro, né, o açúcar produzido aqui, ele tinha grande valor comercial na Europa. Então, o que os portugueses fizeram? Plantaram açúcar aqui, produziram açúcar aqui para exportar, para vender, né, para a Europa. O objetivo não é formar um país, uma nação nesse território. O objetivo é simplesmente explorar. O objetivo simplesmente é ganhar algum tipo de riqueza nessas terras. A produção desse açúcar, né, se deu através da mão de obra escrava. Inicialmente, né, a mão de obra escrava indígena, depois os africanos vêm na condição de escravo na produção do açúcar. Enfim, esse vídeo é só de esclarecimento, né? Tem um outro vídeo que eu estou deixando para vocês, né, que ele está mais completo. Tem esse texto, né, que vocês podem encontrar informações importantes, né, para ajudar na realização das atividades, algumas curiosidades aí, né? Enfim, qualquer outra informação que vocês queiram, eu estou disponível para vocês no aplicativo do Conexão Escola. Abraços e até mais.